Separei um total de 14 questões de vestibular relacionado ao tema de teoria dos conjuntos para a gente fazer aqui junto. Vou deixar em tela grande por um tempo, todas as questões, e depois a gente vai resolvê-las uma a uma juntinho. Se você conseguir fazer sozinho antes, top, maravilhoso, muito bom. Mas se não conseguir, vem aqui junto comigo ou vai direto para a resposta final também. E se não entendeu, volta para cá para o vídeo. 14 questões relacionadas ao tema de teoria dos conjuntos para a gente decorar. Os enunciados vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa ali, vai mudando um contexto ou outro, os números, mas em si basicamente é muitíssimo parecido, então a gente já vai se acostumar. Na minha questão 1, dá aí uma lida nela aí para mim, o intuito não é eu ficar lendo as questões. Basicamente eu tenho 150 caixas de leite, então eu tenho no total, são 150 caixas, né? Esses aqui representam o meu total de caixas. O que mais a questão me deu em termos de informação? 40 foram reprovados por formol, 60 foram reprovados porque tinha menos de 1 litro. E eu sei que 65 foram reprovadas nos dois testes. E eu sei que 65 foram aprovadas. Como é que eu sei que isso é teoria dos conjuntos? Está fazendo a relação entre duas grandezas e eu estou entendendo que vai existir uma interseção ali entre eles, porque ele quer saber quantas que foram reprovadas nos dois testes. Então aqui, quando a gente está falando de teoria dos conjuntos, se a gente não tem uma visão matemática muito avançada, o recomendado é fazer um desenhozinho dos diagramas de Venn, todos bonitinhos. Eu não sei ainda qual é a interseção entre as que foram reprovadas por formol e as que foram reprovadas por menos de 60 litros. Então eu vou chamar, quando eu não sei na matemática, o que eu vou chamar? De X. E aqui eu vou botar um F, ó, e 1 litro. E aqui eu abro essa caixa das minhas reprovações. Eu sei que 65 foram aprovadas, então quantas foram reprovadas em pelo menos um quesito? Em pelo menos um quesito foi 150 menos 65. Isso aqui vai me dar 85. Então eu sei que 85 caixas foram reprovadas se eu estiver falando dos dois quesitos ao mesmo tempo. Tá. Então a interseção que foram reprovadas nos dois ao mesmo tempo, a questão não me deu, justamente é isso que ela quer saber. 40 foram reprovadas por formol. Então quantas que 40 foram reprovadas somente no quesito de formol? Concorda comigo que vai ser 40, que é a quantidade total que foi reprovada, menos a quantidade que foi reprovada nos dois juntos. Concordou comigo? Agora, ó, 60 foram reprovados por terem menos de 1 litro. Então, quantas no final de tudo aqui vão ter sido reprovadas por ter menos de 1 litro? Exclusivamente, ó, 60 menos esse X, que é a minha interseção. E agora, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu sei que a quantidade de reprovados nos dois é 85. Então, a quantidade de produtos que foram reprovados apenas no formol 40 menos X, mais a minha interseção, mais a minha quantidade de produtos que foram reprovados por ter menos de 1 litro, isso aqui tem que dar igual a quanto? Exatamente, 85. Porque eu sei que 85 caixas foram reprovadas em pelo menos um quesito. Então, a soma das que foram reprovadas no formol, mais a interseção entre eles, mais a soma de quem foi reprovado por ter menos de 1 litro, tem que obrigatoriamente dar 85. Então aqui a gente corta esse X com esse X, 40 mais 60 vai me dar 100. Vou trazer esse 85 para cá negativo, vou jogar esse X para lá positivo. Então eu tenho que X é igual a 15. Então a quantidade de caixas que foram reprovadas nos dois quesitos são 15. Nossa querida letra A. Percebe que esse é um enunciado que vai se repetir. Então, se a gente compreendeu bem como que foi a resolução desse exercício aqui, dê uma olhada nos próximos enunciados e tenta fazer sozinho, porque você já sabe que é sobre teoria dos conjuntos, né? Não estamos diretamente na prova do Enem ou qualquer outro vestibular. Então, dê uma olhadinha sozinho e tente resolver, que a gente vai fazer depois. Agora, pelo milagre da edição, a questão número 2, como você está percebendo, parou o vídeo e está lendo, é uma questão que vai tratar de teoria dos conjuntos, vai misturar um pouquinho de porcentagem. Isso é plenamente normal, né? Esses vestibulares, ainda mais nos tempos atuais, eles gostam muito de ser interdisciplinares, então eles mesclam mais de uma disciplina, blá blá blá.
Ele está me dizendo que numa empresa multinacional, 60% dos funcionários falam inglês, então 60% fala inglês, 45% falam espanhol e 30% não falam nenhuma das duas línguas. Então 45% fala espanhol, 30% não falam nenhuma língua, 30% não falam nada. Então daqui a gente já percebeu que existe uma interseção. Por quê? Se eu somar a quantidade de que falam inglês e espanhol, dá 105%, já é um absurdo. A gente não pode ter mais de 100%. Então, daí de cara, a gente já percebeu que existem pessoas que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Continuando. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o número de funcionários dessa empresa é igual a... Tá. Então aqui a gente vai ter que fazer o mesmo esquema que a gente fez na outra questão. Dar um desenhozinho, né, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Vamos fazer as bolinhas do meu diagrama de Venn bem bonitinho. Eu sei a quantidade de pessoas que falam inglês e espanhol? Não sei. Então eu vou dizer que isso é X. A quantidade de pessoas que falam inglês e a quantidade de pessoas que falam espanhol. Quantas são as pessoas que falam somente inglês? É 60%, menos a taxa daqueles que falam com os dois ao mesmo tempo. E espanhol é 45%, menos a taxa que falam os dois ao mesmo tempo. Quem fala inglês e espanhol, quem fala pelo menos uma das duas línguas, concorda comigo que se 30% não falam nada, 100% representa a quantidade total de pessoas, 30%, isso aqui vai ser igual a 70%. Então eu sei que 70% das pessoas falam pelo menos uma língua, pelo menos um. Então se eu sei que pelo menos uma língua é falada por pelo menos 70% das pessoas, essa soma aqui, diferentemente do que foi na questão anterior, essa soma agora tem que dar 70. Ó. 60 menos x, mais 45 menos x. Isso aqui tem que ser igual a 70. Por que não tem que ser igual a 100? Porque apenas 70% das pessoas falam alguma língua. Então esse x corta com esse, 60 mais 45, 105. Vai ser igual a... Já vou trazer aqui logo, né, igual eu fiz. Pego esse 70 e levo para o outro lado negativo. Pego esse x e jogo para o outro lado positivo. Aqui me deu igual a 35. Então eu sei que 35% das pessoas falam inglês e espanhol. Finalizei a questão? Ainda não. Isso daqui não é o que a questão quer saber. A questão quer saber a quantidade de funcionários totais que eu tenho na minha empresa. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. 35% das pessoas equivalem a 49 pessoas. Se ele quer saber o total, aqui eu tenho que substituir por 100. E aqui eu vou ter uma quantidade X de pessoas. Isso aqui exatamente é uma regra de 3 onde eu faço uma multiplicação cruzada. Né? São verdadeiros diretamente proporcionais e a gente faz essa regra de 3 com a multiplicação cruzada. Ó. A gente vai fazer assim, 35 vezes X é igual a 49.000. X vai ser igual a 49.000 dividido por 35. Essa conta eu já fiz, essa conta vai me dar 140. Então 140 é a quantidade de funcionários totais que eu tenho nessa empresa. Pode fazer essa conta aí com calma para ver se você chega nesse número. Claro que sempre existem mais de uma forma da gente resolver as questões. Você fez um caminho diferente, mas chegou no mesmo resultado, tá suave, tranquilo, não tem problema. A questão número 3 ela é um pouquinho mais conceitual, né? Não é exatamente teoria dos conjuntos, mas é mais uma questão de raciocínio lógico. Vamos a ela. Dentro de um grupo de tradutores de livros, todos que falam alemão também falam inglês. Topa. Então, quem fala alemão obrigatoriamente fala inglês. Todos que falam alemão falam inglês. Nenhum que fala inglês fala japonês. Então, quem fala inglês não fala japonês. Além disso, só tenho 2 russos e os russos falam coreano. Sabendo que todo integrante desse grupo que fala coreano também fala japonês, então quem fala coreano também fala japonês. Pode-se concluir necessariamente, e aí a gente tem que estar atento a isso. Eu tenho que concluir algo necessariamente. Letra A vai dizer, todos os tradutores que falam japonês também falam russo. Preste atenção.
Eu disse que todos os coreanos falam japonês e que eu tenho apenas 2 russos que falam coreano também. Não necessariamente aquele que fala japonês também vai falar russo. Por quê? Eu tenho 2 russos e a questão me deu a entender que eu tenho mais coreanos nesse grupo. Apesar de que todos os russos falam coreano e todos os que falam coreano falam japonês, eu posso ter algum coreano que não fala russo. Então essa sentença não necessariamente é verdadeira. Letra B. Todos os tradutores que falam alemão também falam coreano. Olha, os alemãos falam inglês e os ingleses não falam japonês. E todos os japoneses falam coreano. Então essa associação ela nem de longe me pareceu verdadeira. A questão não me deu a entender nada disso em nenhuma sentença, em nenhum momento. Pelo menos um tradutor que fala inglês também fala coreano. Não necessariamente. Os ingleses não falam japonês e todos os coreanos falam japonês. Então, se existisse algum coreano que falasse inglês também, ele também falaria japonês. E aí a questão deixou claro que quem fala inglês não fala japonês. Foi. Nenhum dos tradutores fala japonês e também russo. Nenhum dos tradutores fala japonês e também russo? Não, eu tenho 2 russos que falam coreano e quem fala coreano também fala japonês. Então, quem fala japonês também fala russo. Aliás, nem todo mundo. Mas quem fala russo também fala japonês, porque é isso que a questão me deu a entender. Nenhum dos tradutores fala russo e também alemão. Exatamente. Seguindo essa linha de raciocínio, ó, japoneses falam coreano, todos os russos falam coreano, logo todos os russos falam japonês. Mas os ingleses não falam japonês. E os alemães falam inglês. Então, você faz essa associação que não tem nenhum russo que fala inglês. Por quê? Nenhum inglês fala japonês. E todos os russos falam coreano e coreano fala japonês. Ficou meio confuso? Ficou, mas peça compreensão. Próxima questão. Essa questão está me dizendo que em uma pesquisa de mercado, o uso de notebooks e tablets foram obtidos entre os indivíduos pesquisados. Seguinte resultado. 55 usa notebook, 55 usa notebook, 45 tablet e 27 usam apenas notebook. Tá, então 27 usam exclusivamente notebook. Desenhozinho de novo. Percebe o nível de enunciado de teoria dos conjuntos, porque isso vai ser repetitivo em quase todas as questões que vocês forem fazer. Só que a questão pode me dar informações diferentes e pedir coisas diferentes. Também não tem nenhum problema. Vamos fazer o nosso desenhozinho. Vamos botar aqui notebook, tablet. Eu sei que 55 pessoas usam notebook, 27 usam exclusivamente notebook. Então, 27 pessoas usam apenas notebook. Agora, quantas são as pessoas que utilizam notebook e tablet ao mesmo tempo? A questão me disse que 27 pessoas usam exclusivamente notebook e 55 pessoas no total utilizam notebook. Então, para que esse número de 27 mais esse número de interseção dê 55, a gente pode pensar no seguinte: 27 mais x tem que ser igual a 55. Porque a questão me disse que 55 pessoas utilizam notebook. Então, eu preciso achar essas 55. Então, esse meu x, que vai ser a interseção, vai ser 55 menos 27. Isso aqui vai me dar um total de 28 pessoas. Então, eu tenho 28 pessoas que usam os 2 dispositivos ao mesmo tempo. E agora, para eu saber a quantidade de pessoas que utilizam só tablet, eu sei que 45 utilizam tablet. E 45 pessoas eu vou ter que tirar 28. Por quê? Essas 28 utilizam notebook e tablet ao mesmo tempo. Então eu vou ter 45 menos 28, que vai me dar o resultado da quantidade de pessoas que estão fazendo tablet. 17. Então a quantidade de pessoas que utilizam apenas tablet é 17. Recapitulando, ó, tudo que a questão me deu. Descobri primeiro a interseção, aí depois fui para a exclusividade. Claro, cada questão vai ser resolvida de um jeito mesmo. Ela vai te dar informações diferentes, mas é dentro da mesma ótica de linha de raciocínio. A questão número 5 vai dizer para a gente o número de alunos matriculados na disciplina Álgebra, Cálculo 2 e Geometria Analítica. Então vamos botar assim, ó, Álgebra, Cálculo 2 e Geometria Analítica. Somando esses 3 eu tenho um total de 100
20 alunos. Constatou-se que 6 deles cursam simultaneamente Cálculo 2 e Geometria Analítica e que 40 cursam somente Geometria Analítica. Então aqui eu tenho 40 e juntando esses dois eu tenho 6. Os alunos matriculados em Álgebra A não cursam nem Cálculo 2 nem Geometria Analítica. Sabendo que a turma de Cálculo 2 tem 60 alunos, então o número de estudantes tinha Álgebra A. Então ele quer saber a quantidade de alunos que eu tenho em Álgebra A. Ele me disse que Cálculo 2, de novo, ó, a mesmo esquema de sempre, ó, bolinha. Por que eu só estou representando dois conjuntos? Porque ele me disse que os alunos de Álgebra A não fazem nem Cálculo 2 nem Geometria Analítica. Então, eu só vou fazer a teoria da interseção sobre Cálculo 2 e Geometria Analítica. Porque eu não tenho nenhum aluno em Álgebra A. Eu sei a quantidade de alunos totais, então a quantidade de alunos que estiver fazendo Geometria Analítica ou Cálculo 2, eu pego e subtraio de 120. Não entendeu? Vem comigo assim, ó. Ele disse que 60 fazem Cálculo 2, 6 fazem os dois ao mesmo tempo. Eu recomendo vocês sempre começar pela interseção, que eu acho que confunde um pouquinho menos. Cálculo 2, Geometria Analítica. Eu sei que 60 pessoas fazem Cálculo 2, mas 6 pessoas fazem Geometria Analítica ao mesmo tempo. Então, a quantidade de pessoas que fazem somente Cálculo 2, 54. E a questão ainda me disse que 40 pessoas fazem somente Geometria Analítica. Então, aqui, ó, 40 pessoas. Esse total aqui são as quantidades de pessoas que tem entre Cálculo 2 e Geometria Analítica. Se eu fizer 54 mais 6 mais 40, eu vou ter um total de 100 pessoas. O que isso quer dizer? Que 100 pessoas fazem Cálculo 2 e Geometria Analítica. Ou pelo menos um dos dois, os dois ao mesmo tempo, isso não importa. Mas dividido entre as duas matérias, eu tenho 100 pessoas. Ora, se o total de alunos é 120, quantos fazem Álgebra A? De 100 para chegar em 120, faltam 20 pessoas. E aí ele me pergunta qual a quantidade de pessoas que não trabalham nem de carteira assinada, nem por conta própria. Imagino que esse tipo de enunciado a gente já tinha visto antes, né? O que a gente vai fazer? Exatamente, a gente vai fazer o diagrama de Venn. E aí a gente vai imaginar. Lembra que eu falei para vocês? Ó, começa pela interseção. E aqui eu tenho pessoas que trabalham por conta própria, e aqui eu tenho as pessoas que trabalham por carteira assinada. Se 15 pessoas têm os dois, quantas são as quantidades de pessoas que trabalham por conta própria somente? 28 por conta própria, 15 tem os dois, então para cá sobra 13. E agora, quantas pessoas que somente têm a carteira assinada, que não trabalham por conta própria, estão perdendo essa boquinha aí, vai ser igual a 11. Por quê? 26 tem carteira assinada, mais 15 tem carteira assinada e eu trabalho por conta própria. Se eu somar essa quantidade de pessoas, eu vou ter a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria, ou carteira assinada, ou os dois. Não importa também. E aí, como é que eu acho quem não tem nenhum dos dois? O total não era 60? Exatamente, olha o que eu vou fazer. 13 mais 15 mais 11. Isso tudo aqui é igual a 15, 13, 28, 39. Então, são 39 pessoas que têm carteira assinada, ou trabalham por conta própria, ou os dois. Isso é irrelevante. E eu tenho um total de 60 pessoas, então eu vou ter 60 menos 39, isso aqui vai me dar 21. Então eu tenho 21 pessoas nesse grupo que não trabalham nem por conta própria, nem por carteira assinada. São estudantes, talvez, um vagabundo, alguma coisa assim. Num grupo de amigos, 14 pessoas estudam espanhol e 8 pessoas estudam inglês. 14 pessoas espanhol, 8 pessoas em inglês. Olha que esse enunciado a gente já viu em algum lugar aí, hein? Sendo que 3 dessas pessoas estudam ambas as línguas. Então, 3 pessoas estudam ambas as línguas. Sabendo que todo grupo de estudantes estuda pelo menos uma língua, qual é o total de pessoas? Olha só que novidade que a gente vai fazer agora. Ó, presta atenção. Já viu isso em alguma outra resolução? Percebi que a teoria dos conjuntos faz o diagrama de Venn para facilitar a nossa vida. E aí a gente vai, ó, pessoas que falam inglês, pessoas que falam espanhol. Começa pela minha interseção. Qual é a interseção? 3. Se 3 pessoas estudam as duas e 8 pessoas estudam inglês,
5 pessoas estudam apenas inglês. Se 3 pessoas estudam ambas, 14 pessoas estudam espanhol, quantas são pessoas que estudam apenas espanhol? 14 menos 3, que vai me dar 11. Então, cadê o total de alunos aqui agora? O meu total de alunos vai ser 5 mais 3 mais 11. 5 mais 3, 8 mais 11, 19 pessoas nesse total, nesse curso. E aí ele me pergunta quantas são as pessoas que gostam de amarelo. E aí, olha só o que a gente vai fazer de novo. Ó. Vamos dizer que aqui são as pessoas que gostam de azul e aqui são as pessoas que gostam de amarelo. Começaremos pela interseção. A interseção vale 10. 30 pessoas gostam de azul, só que 30 pessoas gostam de azul e amarelo ao mesmo tempo. Então, quantas são as pessoas que gostam apenas de azul? Apenas de azul, 20. E aí, aqui eu vou ter uma quantidade X de pessoas. Ele me disse ainda que 5 não gostam de nada. Então, a soma das pessoas que gostam de azul, ou de amarelo, ou dos dois, tem que dar igual a 45. Afinal, eu vou ter 50 pessoas, menos 5 que não gostam de nada. Isso aqui vai me dar 45. Então, 20 mais 10 mais x tem que ser igual a 45. O meu x, se você fizer essa equação aqui, você vai encontrar um x igual a 15. E aí você não pode sentir a tentação de marcar o 15, por quê? A questão de vestibular gosta muito disso. 15 são as pessoas que gostam exclusivamente de amarelo. Mas ele não está me perguntando as pessoas que gostam exclusivamente de amarelo. Ele está me perguntando quantas pessoas gostam de amarelo. 15 pessoas é a quantidade de pessoas que curtem apenas essa cor. Mas eu tenho 10 que gostam das duas, igualmente. Então eu não tenho 15 pessoas que gostam de amarelo. As pessoas que gostam de amarelo são 15 que gostam apenas de amarelo, mais 10 que gostam de amarelo e azul. Então o meu total de pessoas é 25. Então a gente tem que estar sempre atento para entregar para a questão aquilo que ela quer. Questão número 9, típica de teoria dos conjuntos. Já até botei as informações aqui, que eu acho que fica mais fácil, mais claro da gente pegar assim direto, né? Dá uma lida na questão primeiro e vem aqui comigo, ó. Tá me dizendo que eu tenho 3 produtos, A, B e C. Me dá algumas informações e no final ele me faz uma pergunta. Vamos entender o que está se passando aqui e aí vamos entregar para ele o que ele quer, ó. Tá me dizendo que 10 consomem os 3, então já que são 3, vamos logo fazer o nosso esqueminha com as bolinhas para ficar mais fácil de visualizar, ó. Só que agora eu não vou fazer só 2 bolinhas, agora eu vou fazer 3 bolinhas. Vou dizer que aqui chama A, aqui são os produtos B e aqui os consumidores do produto C. Show? O que a gente vai fazer agora? Sempre começar pela interseção. Mas por qual interseção? Nesse caso, eu vou começar pela interseção mais restrita. Se são 3 produtos, eu vou começar pela interseção dos 3 produtos. Então, dos 3 eu tenho 10. Então, aqui no meio eu vou colocar 10. O que mais ele me disse? Ó, que A e C são 20. Se A e C são 20 e aqui tem 10, sobra quanto exclusivamente para A e C que não consomem B? Exatamente, ó, 10 também. 10 mais 10, 20. Encontrei essas 20 pessoas. B e C são 30. E aqui entre os 3 eu já tenho 10. Então sobra para B e C 20. A e B eu tenho 40. E nesse meio eu já tenho 10. Então sobra para cá 30. Perfeito. Começamos pela restrição, né? Pela interseção mais restrita. Vamos para as outras interseções e aí a ordem nesse caso não vai fazer muita diferença. E agora eu vou para os produtos individuais. Ó. C eu tenho 120. Mas eu já tenho 20 aqui. 10 aqui, 10 aqui. Logo, para o C sobra quanto? 120 menos 20, 100. Menos 10, 90. Menos 10, 80. Então, eu sei que 80 pessoas fazem consumo apenas do produto C. No meu produto D, eu tenho 160. E aqui eu tenho 160 menos 30, 130. Menos 30 de novo. No B, eu tenho 100. E aí, se eu somar tudo isso aqui, vai me dar 160. Então, é essa mesma lógica que a gente aplica em todas as teorias de conjunto. Vamos de novo, ó, A, 90, 60, né? 90 menos 30, 60, menos 20 vai me dar 40. Então, eu sei que esse total de pessoas que consomem o produto A são 40. E aí tem uma pegadinha na questão que ele quer saber quantas pessoas não consomem o produto A.
E ele me dá a informação que 50 pessoas não consomem produto nenhum desses que você está oferecendo. Ora, quem não consome o produto A? Concorda comigo que quem consome o produto A está aqui, ó. Deixa eu desenhar para ficar mais claro, ó. Logo, essas pessoas que estão dentro desse grupo aqui não fazem consumo do meu produto A. Quem não faz consumo do meu produto A? O meu A, não. Quem faz, ó, 80. Esses aqui só usam o C, logo eles não usam o A. Mais 20, porque são pessoas que consomem B e C, mas não consomem A. Mais 100, que é a quantidade de pessoas que consomem só o B. Mais 50. A questão me disse que 50 pessoas não gostam de nenhum produto. Logo, se elas não gostam de nenhum produto, o A também está incluso nessa brincadeira. Mais 50. Aqui dá 100, 200, 250 pessoas não gostam, não consomem o meu produto A. Acertou? Ó, essa questão aqui é de concurso militar, então a gente já tem o preconceito de achar que é mais difícil. Mas é o mesmo modus operandi como a gente resolveu a questão anterior, sem enrolação, blá blá blá. Eu tenho uma empresa que ela produz biscoitos e ela vai fazer uma pesquisa com os consumidores para saber qual biscoito os consumidores compram. Vê que o contexto muda, mas a forma como ele está fazendo essas questões é muito parecido. Ele só bota o produto A, produto B, aqui é biscoito recheado, waffle, enfim. Então, quando a gente detectou que se trata de teoria dos conjuntos, vamos fazer um desenho dos conjuntos, dos diagramas de Venn, para ficar mais claro da gente visualizar. E no final a gente vai acabar entregando para a questão aquilo que ela quer da gente. Da mesma forma que nós resolvemos a questão anterior, eu vou sempre começar pelo número mais restritivo. Já coloquei todos os dados aqui, né? Vamos começar com a interseção mais restritiva, que no nosso caso é os 3. Então, eu resumi. CC, creme cracker, W é waffle e BR, biscoito recheado. Facilita a minha vida. Então, vamos botar aqui, ó, creme cracker, waffle, biscoito recheado. Começamos sempre pela interseção mais restritiva, que são os 3, ó. Então, aqui na interseção entre os 3 eu tenho 20. Agora vamos para as outras interseções que não são tão restritivas quanto as 3. Eu tenho 50 pessoas que comem creme cracker e biscoito recheado. Se eu tenho 50 pessoas entre esses dois e 20 já estão aqui, para cá sobra 30 pessoas. Veja, é o mesmo modus operandi, a mesma forma como resolvemos o exercício anterior. Agora, 30 pessoas biscoito creme cracker e o waffle. Se 30 pessoas gostam de creme cracker e waffle e 20 já... Isso mesmo. Para cá eu tenho 10. Agora, se eu tenho 60 pessoas que são waffle e biscoito recheado e aqui eu já tenho 20, para cá sobrou 40. Agora que eu já acabei todas as interseções, eu vou para os produtos de forma individual. Eu tenho 65 pessoas que gostam de creme cracker. Então vamos juntar 20, 30, 60, para cá sobra só 5. Ninguém gosta desse biscoito, só desse biscoito. Eles sempre gostam mais de alguma coisa. 85 pessoas gostam só de waffle. Aqui eu tenho 60, 70, então para cá sobram apenas 15. Eu tenho 670 pessoas que gostam de biscoito recheado. Então aqui eu tenho 40, 60, mais 30, 90, então para cá sobra 80. E eu tenho ainda 50 pessoas que não gostam de nada. O que a questão quer saber? Ele quer saber quantas pessoas foram entrevistadas no total. Então, se eu somar todo mundo que está aqui, mais a quantidade de pessoas que não gostam de nada, eu vou chegar na informação que a questão quer. Então, eu vou ter que fazer que o meu total vai ser 5, mais 10, mais 15, mais 30, mais 20, mais 40, mais 80, que são um total de pessoas que responderam alguma coisa na pesquisa, mais esses 50 aqui que disseram que não compram nada. E aí você pode fazer essa conta aí livremente, você vai chegar num total de 250 pessoas. Engraçadamente é até a mesma quantidade, né? Talvez eles tenham alguma preferência por esse número. Show? Entendeu? Essa questão não é teórica como as outras que a gente resolveu, mas também está dentro de teoria dos conjuntos, pelo diagrama de Venn, a gente percebeu logo de cara. Eu tenho que fazer essa expressão aqui dentro do meu diagrama de Venn. Trabalhamos com união e interseção dentro de teoria dos conjuntos, né? Interseção é tudo que está presente nos 2 ou mais conjuntos que a gente estiver citando, e união é a união de todo mundo. Então,
tudo que estiver presente em um conjunto estando presente no outro, eu vou unir geral. A interseção é só no que está presente nos dois ao mesmo tempo. Tá, a gente já passou por esses carnavais. A interseção B, vou marcar o seguinte, ó. A interseção B tá aqui. Menos C. Então ele quer saber tudo que está presente em A e B ao mesmo tempo, mas que não está presente em C. Quando eu tenho esse menos, eu vou aqui, ó. Esse pedacinho está presente em C? Tá. Então eu vou tirar ele. Agora eu garanti que aqui eu tenho a união, a interseção entre A e B, mas eu tirei todos os elementos que estão presentes em C. E aí ele quer saber com a união de C, interseção B, menos A. C interseção B vai estar aqui, ó. C interseção B está aqui. Só que ele quer que eu retire todos os elementos que estão presentes em A também. Então eu venho aqui e corto todos os elementos presentes em A. Então aquilo que ele me quer, ó, tá aqui. São esses dois pedacinhos aqui. Nessa questão aqui está presente na nossa letra B. Entendeu? Essa próxima questão também, ó, típica de teoria dos conjuntos. Vamos lá. A questão está me dizendo que foram 40 alunos numa excursão, eles ficaram num tal lugar e tudo, blá blá blá, nada. E aí, desses 40 alunos, 2 ficaram doentes e não frequentaram a piscina. 20 pessoas frequentaram a piscina de manhã e tarde. 12 pessoas visitaram a piscina exclusivamente pela manhã, 3 pessoas visitaram à noite e 8 pessoas visitaram entre manhã, tarde e noite. E ele ainda me diz que no período da tarde não houve pessoas exclusivas, não teve ninguém que visitou só no período da tarde. Então vamos analisar o seguinte, ó. De novo, para ajudar a gente a visualizar nesse caso, a gente vai fazer os nossos diagramas de Venn, que é o mais comum da gente fazer. Então vamos botar aqui manhã, tarde e noite e checar as informações que nós temos, claro, sempre começando pela minha interseção mais restrita, que nesse caso é 8. Então aqui eu tive 8 alunos que visitaram manhã, tarde e noite. 3 pessoas visitaram somente à noite, botam 3 aqui. 12 pessoas foram exclusivamente pela manhã. E 20 foram entre manhã e tarde. Então, essas 8 pessoas aqui, para completar esses 20. E aqui eu tenho 8 porque 20 visitaram manhã e tarde, então 12 mais 8. E aí eu fico com uma incógnita aqui. Não teve ninguém que visitasse no período somente da tarde. Então esse valor aqui é 0. E aí eu fico com duas incógnitas. Uma incógnita aqui, uma incógnita aqui. E que no final das contas a gente não precisa saber esses valores. Eu preciso imaginar o seguinte. Se eu tinha 40 alunos e 2 ficaram doentes, e o resto todo mundo frequentou a piscina, significa dizer que quem frequentou a piscina são 38. Então esses 38 frequentaram a piscina. Concordou comigo? E aqui eu tenho os valores, 12, 8, 8 e 3. Eu ainda não sei o valor total de pessoas que visitaram à noite por um seguinte motivo. Ele não me disse quantas pessoas frequentaram a piscina de tarde e de noite, nem de manhã e de noite. Ele não me passou essa informação, mas o que acontece? Ó? Vamos calcular o total de pessoas que a gente achou aqui até agora, 12 mais 8 mais 3... 12 mais 8, 20, 28, 31 pessoas. Então eu tenho um total de 31 pessoas que ele me passou nas informações que ele me deu. Eu achei esse total aqui de 31 pessoas. Só que eu sei que a quantidade de pessoas que frequentaram a piscina são 38. Então nessa brincadeira estão faltando 7 pessoas que eu não consegui achá-las dentro. Elas podem ter visitado a piscina de manhã ou de noite, ao mesmo tempo, né? Porque a interseção. O número de exclusivamente pela manhã eu tenho, de tarde eu não tenho ninguém, mas eles podem ter visitado de tarde e de noite, de manhã e de noite ao mesmo tempo e eu não consegui encontrar nessa contagem. Isso faz alguma diferença? Não, porque eu sei que essas pessoas são 7. Elas podem ter ido de manhã e de noite, elas podem ter ido de tarde e de noite, mas a pergunta está me perguntando quantas pessoas foram à noite. Então, independente, ó, vamos supor que na verdade aqui eu tenha, por exemplo, 4 pessoas que visitaram de manhã e de noite, 3 pessoas que visitaram de tarde e de noite. Faz alguma diferença na hora da nossa pergunta? Não, porque eu vou ter que somar esse 4 com 3 da mesma forma. E se fosse, sei lá, 6 e 1, aqui fosse 6 e aqui fosse 1, faria alguma diferença? Também não, porque eu vou somar 6 mais 1 de igual forma, então eu vou chegar no mesmo resultado.
O que acontece aqui? Como que eu vou calcular a quantidade de pessoas que foram à noite? 3 pessoas foram exclusivamente à noite. 8 pessoas visitaram tarde, manhã e noite. Logo, noite está incluído também. Mais 7 pessoas que, embora não tenha conseguido identificar, eu sei que elas foram de noite com toda certeza. Então, 3 mais 8, 11. 11 mais 7, 18 pessoas. Mais uma questão parecidíssima com o que a gente já resolveu aqui até agora. Então, dá uma lida nela, tenta fazer sozinho, por favor. E vem para a minha explicação. Vamos fazer o diagrama de Venn? De novo, Diagrama de Venn. O que a questão está me dando? Que eu tenho 2 partidos políticos e que ele fez uma pesquisa com algumas pessoas para saber a quantidade de pessoas que rejeitam o partido A ou o partido B. Né? Não vamos virar política aqui agora. Então vamos fazer o nosso diagrama. Aqui eu boto como sendo A, aqui eu boto como sendo B. E vamos identificar. Trata-se de rejeição, você precisa pensar na aprovação, ou seja, quem não rejeita aprova? Não. Vamos pensar somente na rejeição mesmo, não tem nenhum tipo de problema. Vamos imaginar que eu quero saber a quantidade de pessoas que rejeitam tanto o partido A quanto o partido B. Isso a questão não me deu, mas eu consigo descobrir. Como? Da mesma maneira que descobrimos todas as outras. Isso é o que a questão quer saber da gente. Então a gente bota um X na minha interseção. Então eu sei que 600 pessoas rejeitam o partido A. E eu te pergunto, quantas pessoas rejeitam apenas o partido A? Apenas o partido A são 600 pessoas, menos a minha interseção, que eu chamei de X. E agora, olha só que engraçado, 500 pessoas rejeitam o produto B. Então, quantas pessoas rejeitam o partido B? 500 menos X. Isso tudo tem que ser igual a quanto? Isso tudo tem que ser igual a 800. Por quê? O enunciado vai me dizer que 200 pessoas não têm rejeição a partido nenhum. Então só entra nessa minha conta 800. Então a gente vai fazer mais do mesmo, 600 menos x, mais x, que é a minha interseção, mais 500 menos x. Isso tudo aqui tem que ser igual a 800. E aí a gente cai numa equação do primeiro grau simples. Menos x mais x, toma. E aí eu tenho 600 mais 500 vai me dar 1.100. Da mesma forma como eu resolvi as outras questões, eu vou trazer esse 800 para cá negativo, menos 800. Vou pegar esse menos x, vou jogar para lá ele positivo, vai ser igual a x. Então x é igual a 300. Então 300 pessoas rejeitam o partido A e B. Só isso mesmo. Preste atenção nessa última questão aqui, que é uma questão que não exatamente a gente vai descobrir todos os valores, mas que a gente vai descobrir só o que a gente quer. Tá? Às vezes na matemática existem umas questões nesse sentido. O que ele está me dando? Eu tenho um total de 60 alunos, tá? Onde 14 pessoas gostam exatamente de 2 matérias, 20 pessoas gostam das 3 matérias e tem 10 alunos que não gostam de absolutamente nada. Eles estão indo lá forçados. Aqui eu posso até destrinchar o teorema, o diagrama de Venn, mas eu não sei se vai me ajudar muito. Quer ver? Vamos lá. Se eu descrever o diagrama de Venn, e aqui eu tenho 3 matérias, independente de quais sejam, é só um enunciado bonitinho. Então, A, B, C, vamos supor, e aqui eu tenho 20 que gostam das 3, e eu sei que tenho 14 que gostam de exatamente 2. Só que eu não sei como que esse número está alinhado. Eu posso ter, por exemplo, 8 aqui, 2 aqui, 4 aqui? Posso. Mas exatamente como aconteceu uma questão anterior, eu não sei como esses números estão dispostos, mas isso não me faz diferença. Aqui eu vou ter x, y e z. O meu objetivo não é descobrir o valor de x, y e z de forma certa. Eu só preciso saber quantos alunos que gostam exatamente de uma matéria. Não preciso saber de quantos alunos que gostam da matéria A, de matemática, de física, de química. Eu não preciso saber. Porque não é isso que a questão está me perguntando. O que eu posso fazer aqui? Quantas são as pessoas que gostam das 3? Se a gente fosse fazer uma soma de quantos alunos aqui que tem no total, a gente faria 20 mais, independente de como eles estão dispostos, eu sei que 14 gostam de apenas 2. Então seria 20 mais 14
mais esse valor do número de pessoas que gostam de A, B ou C, matemática, química e física. E aí eu posso aglutinar tudo isso num valor só, que é o que a questão quer saber. Isso aqui tem que ser igual a quanto? São 60 alunos no total da turma. Porém, eu tenho 10 alunos que não gostam de nenhuma matéria. Logo, isso daqui tem que ser igual a 50. Porque esses 10 alunos não podem entrar nos alunos que gostam de uma matéria só. Então, eu vou ter que x é igual a 50, 20 mais 14, 34. Passo para o outro lado negativo. Meu x vai ser igual a 16. Então, a quantidade de alunos que gostam exatamente de uma matéria é 16. Ah, quantos gostam de matemática? Quantos gostam de física? Quantos gostam de que quer que seja que ele está preferindo? Química? Quantos gostam? Não sei. Mas eu sei que a quantidade de alunos que gostam de exatamente uma matéria é 16. Então, entreguei para a questão aquilo que ela quer. Corre para o abraço, seja feliz. Se você gostou desse vídeo, deu uma trabalhada na hora de fazer, curte, comenta qualquer coisa, compartilha, nós estamos aí. Se der bom, eu faço mais com todos os temas do ensino médio, alguns exercícios aí sim pra gente fazer junto. Tamo junto, bora.